Ó, se você acha que ontem nós assistimos a vários depoimentos assim meio modorrentos, com interrogatórios intermináveis de Jair Bolsonaro ou então dos generais Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, calma lá. Bolsonaro admitiu que conhece o documento que nós chamamos de minuta do golpe. Admitiu que estudou um estado de defesa ou de sítio após a vitória de Lula. Tanto ele quanto o Braga Neto, que foi o seu candidato a vice, fizeram pouco da turma que acampou na frente dos quartéis e que depois atacou as sedes dos três poderes. É claro que ele não reconhece esses movimentos como golpistas, mas registra essas admissões aí porque elas são novas e sugerem um pouco de qual será a estratégia da defesa. Agora, vem cá, ali no meio da coisa, Bolsonaro falou até que é apaixonado pelo Heleno. Não é bonitinho? Isso dá mostra de que o general sabe muita coisa e, nesse momento, o importante é não criar um novo delator. Agora, vem cá. Esse general Heleno é uma figura impressionante, né? Se você conversa com os seus colegas do Exército, os generais mesmo, tá? Todos o respeitam. Quase todos o veem como muito preparado, muito inteligente. Pois é, chegou lá no Supremo e o advogado logo disse que ele não responderia nem as perguntas dos ministros, nem as do Procurador-Geral da República, tudo certo, é direito de todo réu. Só responderia perguntas feitas pelo seu próprio advogado. E assim conseguiu ser o único depoente a trocar os pés pelas mãos, tipo, na boa. Em julho de 2022, o general falou numa reunião ministerial gravada em vídeo, que depois da eleição ia ser tarde demais para dar soco na mesa para virar a mesa. O que todo mundo entende com essa afirmação, que é melhor dar o golpe antes da eleição. O advogado perguntou com toda cautela se era para alguém interpretar aquelas frases com uma vontade de fazer qualquer coisa de ilegal. O que me responde o general Heleno? Não havia oportunidade, o presidente, com a declaração dele, cortou esta possibilidade. Vamos ver, o senhor queria fazer algo ilegal, ministro? O presidente cortou essa possibilidade. A gente via na cara do pobre advogado o sorriso amarelo, assim, né? Só para deixar claro, general, quando o senhor falou em virar a mesa, foi no sentido literal ou figurado? Figurado, claro. E assim, aliviados, ficamos sabendo que o general Augusto Heleno jamais teve a intenção de virar a mesa onde estavam sentados todos os ministros de Estado. Convenhamos, seria pesada. Outra pergunta maravilhosa do advogado. Era possível reverter o resultado das eleições? Não, isso aí é quase impossível, respondeu o Heleno. Pois é, depois que uma eleição acabe, os votos são contados, é quase impossível reverter o resultado mesmo. Vai ver, por isso que a virada de mesa tinha de acontecer antes, entende? Isso porque Augusto Heleno é um general frio, calculista, estratégico, com a mente afiadíssima. O general, que eles costumam dizer que é meio tapadinho ao Braga Neto. Ele está preso, depois por videoconferência de dentro de um quartel aqui no Rio de Janeiro. A cara é de uma tristeza só, mas Braga Neto não meteu o pé na própria boca. Falou com clareza, estava no veterinário com sua cadela quando soube do 8 de janeiro. Aquilo me horrorizou, ele disse. Aquilo é vandalismo, palavras dele. Aliás, eu gosto do raciocínio dele muito. E aqui falo sério, o que o general Braga Neto explicou é que as nossas manifestações, entre aspas, tá? Primeiro disse de direita e explicou que prefere conservadoras. Pois é, que as manifestações conservadoras são sempre ordeiras. Mas aquilo lá no 8 de janeiro de 2023 não tinha nada disso, aquilo era vandalismo. O Bolsonaro bateu no mesmo tom. As manifestações conservadoras são ordeiras. Nós, quer dizer, né? Eles lá não fazem bagunça, são disciplinados. Mas sempre pintam uns malucos. Deixa eu repetir exatamente as palavras do ex-presidente. Tem sempre uns malucos ali que ficam com aquela ideia de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, nós trocamos o barco. Eu sei, também não ficou muito claro para mim, mas enfim, são as palavras dele. Esses caras passaram os últimos meses pedindo anistia para as vovós, para o pipoqueiro, para todo mundo que não fez nada demais. Agora são malucos, são vândalos, não são de direita de verdade.
Você aí tem parente preso por causa dos ataques aos três poderes? Tem pena da turma na cadeia após a invasão dos palácios? Bem, se não está claro, deixa eu falar com todas as palavras, com a maior transparência que eu consigo fazer. Jair Bolsonaro e os generais acabam de jogar todo esse pessoal do 8 de janeiro para debaixo do ônibus. Para todo o resto, a coisa para deixar clara é outra. Rolou uma freada de arrumação. O bolsonarismo apareceu com outra cara. E não só, Alexandre de Moraes também apareceu com outra cara. Vamos entender por quê? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, a gente precisa conversar sobre que tipo de espaço existe para falarmos abertamente sobre valores, valores da sociedade, sobre o que é sermos brasileiros todos, comum. Não os vermelhos de um lado, os amarelos do outro, sobre quem somos em conjunto, como comunidade. A gente não está tendo essa conversa. Esse é um ato de cidadania. Aqui no Meio a gente defende a liberdade de ouvir 2, 3 lados para então poder fundamentar a construção de um pensamento crítico e que seja seu de fato. Mas para isso a gente precisa construir repertório. E o Meio Premium é ideal para isso. Reportagens exclusivas, newsletters especiais aos sábados e às quartas e streaming por apenas R$15 por mês. Assina. Eu te garanto que vai fazer, olha, toda a diferença nas suas conversas. E esse aqui, esse é o ponto de partida. E hoje está divertido. Acho que nós nunca vimos Alexandre de Moraes assim tão simpático. Porque ele não partiu para pancada, né? O que aconteceu? O relator do processo não desafiou Bolsonaro, não perguntou a ele sobre o plano punhal verde e amarelo, não perguntou sobre as tocaias, não perguntou sobre a declaração feita na véspera pelo tenente-coronel Mauro Cid de que Bolsonaro teria mexido na minuta golpista para deixar só a prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, não perguntou sobre o plano de assassinato. Mais do que ninguém, o ministro sabe, ele compreende que ao fim desse processo não basta condenar os golpistas. É preciso convencer a maior parte dos brasileiros de que o processo foi justo, de que os réus tiveram amplo direito de defesa. Aparecer atacando o Bolsonaro, dar a impressão de estar de picuinha, tudo podia atrapalhar essa imagem. O ministro estava realmente, fundamentalmente, preocupado com a imagem, tanto quanto estava com o julgamento. E olha, Bolsonaro tinha mesmo a preocupação com a imagem. Ele sabe o que os ministros do Supremo pensam. Ele sabe de todas as provas que a Procuradoria-Geral da República já tem nas mãos. Então, o que quis Bolsonaro? Por um lado, não poderia negar essas provas. Por outro, precisava construir uma história que incluísse as provas e excluísse um golpe. Olha, e aí tem uma arte, tá? Que história é essa que ele contou? Vamos lá. 1. Sua opinião é de que as urnas eletrônicas são frágeis e abririam espaço para fraude. 2. Lula venceu a eleição. 3. O PL, o Partido Liberal, entrou com um pedido relacionado a possível fraude no Supremo Tribunal Eleitoral. 4. O TSE respondeu afirmando que era litigância de má-fé, impondo uma multa pesadíssima. 5. Junta os generais para ver o que mais pode ser feito legalmente. Por que os generais e não outros? Ora, porque os generais são militares, pensam como ele, Bolsonaro, que foi militar. 6. Estudam estado de sítio, estado de defesa, têm umas ideias, escrevem umas coisas. 7. Chegam à conclusão de que não havia mais nada o que fazer dentro da lei. Então pronto, acabou. Ele precisou admitir um monte de coisa aí pelo meio, coisas que não estavam admitidas antes. Qual o buraco da defesa de Bolsonaro? São 2 e são enormes. O primeiro é a minuta do golpe. Ele o chamou de considerandos. Os advogados todos, das defesas todas, estão falando do papel assim, dos considerandos. É porque esse tipo de documento começa com essa estrutura. Considerando que o tribunal fez isso e aquilo, considerando que tal outra coisa aconteceu, considerando isso, considerando a... Os atos institucionais da ditadura, AI-1, AI-2, AI-5, eles começavam assim, com bando de considerandos. É um jeito de explicar no cabeçalho de um documento legal por que se toma uma decisão específica. Então, o primeiro problema é que esse documento existe, que ele foi escrito e ele descreve um golpe de Estado. O segundo problema, ora,
é que não cabe estado de sítio ou estado de defesa no entorno do Tribunal Eleitoral. Não tem como sustentar nem sonho a legalidade de uma decisão dessas. Aí você tem essas conversas com os comandantes militares. Por que eles? Por que não com o advogado-geral da União, o ministro da Justiça ou, ora, o presidente do STF? Por que não com o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Porque as pessoas com quem você está falando sobre medidas legais a respeito de uma eleição que você perdeu são os comandantes das 3 Forças Armadas. Junta essas peças. Olha só, Bolsonaro admitiu pouco, mas o que ele admitiu é suficiente para deixar os ministros juntarem as peças que ele já tem nas mãos. O presidente quis dar um golpe militar. Não deu porque o exército não topou. Nessa atuada, nem precisava do general Augusto Heleno, em essência, entregar tudo. Sabe como é que é? Ele não queria virar a mesa literalmente, era só no sentido figurado mesmo. Queria melar o jogo como metáfora. Que jogo? Aquele que leva todo cidadão brasileiro com mais de 16 anos a cada quadriênio ao livre exercício do seu direito de escolher coletivamente quem mandará no país. É só que a gente não escolheu o cara deles. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim. Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.